para poder entender como é que elas andam, e aí parecendo um psicopata, olha só. Isso acontece muito. E é importante, sabe? Eu acho que faz sentido você prestar atenção nos movimentos de uma pessoa andando, como que alguém fala, e aí trazer estereótipos, sabe? Trazer isso para aquele personagem que você está animando. Talvez seja mais importante do que manipular ali aqueles controles, né, de um rig específico, de um software 3D ou 2D. Então, acho que vem muito disso também. Então, é importante assistir muita animação, é importante assistir muito making-off de animação, ler livros, existe uma bibliografia vasta para você né, ter a visão de animadores que já estão aí no mercado. Talvez isso seja tão importante, ou talvez mais importante até do que você estar lá o tempo todo no software, né, manipulando. Isso talvez te dê uma sensibilidade maior, né, para manipular esses personagens, trazer ali emoção e vida para essa animação, né. É aquele lance que o Gutierrez falou, né, da similaridade entre uns e outros. Você começa a mexer no tom, você, putz, mas isso aqui parece um que eu vi no After, que parece um que eu vi no Maya, sabe? Então, assim, acaba que, num todo geral, eles são ferramentas que você tem para chegar no resultado final. E quando a gente fala do lance do não saber desenhar, não te impede de animar, é lógico que quem sabe desenhar tem toda uma vantagem a mais. Assim, a gente não está falando que, tipo, não precisa saber para desenhar e animar. Não precisa desenhar para saber animar. Mas quem desenha tem seus benefícios pra caramba, saca? Então, tipo assim, é um tipo de coisa que você consegue acrescentar muito mais na animação quando você consegue fazer aquela expressão que você quer chegar que o rig não possibilita. Uma coisa não intervém na outra, assim. Lena, e puxando aí, né, para a tua fala, e essa parte do, como que é assim a experiência, acho que até podia mostrar um pouco, né? Eu já ia bem pegar o gancho que ele deixou aqui, que já caiu na minha área aqui. Maravilha. Mas que... Nossa, tô falando alto demais, né? Lá no... Trabalhei em várias séries cutout também. E essa série que eu tô agora, ela é a primeira que é onde a gente tem mais abertura, mais liberdade para desenhar, para criar expressão, para o que a gente chama de quebrar o rig, né? A gente usa, claro, o rig. A gente tem bancos... O rig que é? Por exemplo, deixa eu ver como é que eu faço aqui para compartilhar. Aqui. Aqui? Aqui. Peraí. Opa, não é isso que eu quero mostrar. Calma aí. Aqui. Isso aqui é um... Dá pra ver? Tá vendo minha tela? Dá pra ver. Tá. Isso aqui é um rig, digamos, né? E aqui tá bem... Enfim, tá bem econômico, digamos. A gente mexer isso aqui funciona, super funciona. Mas aí tem como a gente quebrar o rig. Por exemplo, essa cena que eu fiz aqui. O que eu faço com isso aqui? Isso aqui é só papel! Carta não se escreve, se recebe! Pronto, aqui. Isso aqui ainda assim é um rig. Porém, eu mantive a estrutura dele. O que é o rig? O rig é isso aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui tem um rigzinho. E o que o Jonathan falou da Node View, isso aqui é um rig. Essa coisa assim, emaranhado aqui, isso aqui é o meu personagem, né? Eu vou manter essa estrutura aqui, como tá, e eu vou trocar só os desenhos, né? Ou seja, a hierarquia, que nem tenho aqui, a hierarquia dos olhinhos dela, enfim, do rostinho, cabeça. Isso tudo eu vou manter, mas eu vou fazer desenhos novos. Para ter, por exemplo, essa cena aqui, para ter mais perspectiva, né? Isso aqui tudo ainda a gente usa o rig, mas enfim, todo quebrado. E às vezes, ou seja, desenhou praticamente tudo. Mas também tem casos em que a gente usa como um intervalo. Tipo aqui. Quem teria uma ideia tão ingênua? Essa irmã de Jorel aqui, também o corpinho dele, assim, se for ver frame a frame, não vai estar muito bonito, né? Mas ele funciona. Esse corpinho aqui todo gelequinha, né? Todo rascunhadão. Pra no fim chegar aqui, aqui já é a cabeça do rig, né? Só o corpo todo redesenhado. Pra aqui já emendar no rig. Né? Então isso facilita muito pra gente aqui, no Irmão de Jorel.
poder desenhar. A gente, sempre que possível, praticar o A desenho, né? gente descobriu o ingrediente secreto. No caso do cavalo, né? O cabelão. Descobriu o ingrediente secreto do Sprockman. Ou seja, ele voltou. E a gente brinca com essa troca rápida, né? O cabelation ali, e aí já cai pro cabelo do Rig aqui. E é bem isso. No meu caso, eu uso muito da troca rápida. Uhum. Por exemplo, aqui. Tira! Sou eu, mamãe. Isso aqui. Eu brinco que eu resolvo rápido porque eu sou preguiçosa. Mas é porque realmente, tipo, é o jeito mais tranquilo. Na produção que a gente tem corrida, o personagem tá aqui e eu tenho que deixar ele com uma roupa totalmente diferente. Se eu for fazer o correto, digamos, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ficar bem compreensível que ele tá segurando a roupa. E aí, rapidão, acabou. já tirou tudo. Aí até eu não sei se eu posso me estender um pouquinho mais nesse assunto aqui. Pode. Porque eu tenho só um pequeno exemplo aqui de como eu faço isso no dia a dia, né? Eu tô com essa minha personagem aqui do meu filme. Não tem nada a ver com o estilo do filme, mas eu usei porque é o Rick que eu tinha aqui. Por exemplo, tem, sei lá, como se fosse até o irmão do Jorel aqui, o conceito dele normal. E aí aqui tem essa expressão que não tem nada a ver. E ó, é um desenho só. E aí, mostrando deixa eu botar uma node view aqui. Botando a node view, eu vou lá dentro do rig dela, ó, eu criei um desenho e eu liguei, não sei se está muito complexo para entender, mas eu liguei na PEG do rostinho dela. Isso aqui, né? Tem essa PEG aqui. Mas eu criei mais um desenho full, né, que a gente fala, que tá aqui. Aí para eu fazer essa troca, eu vou vir aqui, eu vou criar. Eu preciso de uma antecipação e uma ultrapassagem, né? Isso aqui já dá para ver que já começa a funcionar. Aí eu melhoro, claro, essa antecipação e essa ultrapassagem. E uma troca rápida. E aí já rolou, já usei o recurso do cutout, né? Porque acaba que ainda é um desenho, eu ainda posso deformar ele aqui, né? Enfim. E aí já funciona. E tudo bem rapidinho. A gente usa muito, claro, para fazer efeito. Água, fogo, enfim. Meus colegas também, eu tenho colegas animadores, o próprio Rubens de Brasília. O Rubens desenha pra caramba, ele faz expressão nova o tempo todo. Achei aqui onde é que eu paro de compartilhar. Enfim, a gente usa esse tempo todo. E eu acho que acrescentou muito no meu trabalho como animadora. Essa possibilidade de. Esse. Não é forçar, mas estimular o desenho, né? Então, a gente tenta não usar muito, não ficar muito preso ao banco de mãos, ao banco de bocas, de olhos. Tá sempre acrescentando algo. Né? Por isso que o Irmão de Jorel tem tanta expressão, tanta pose engraçada, esses intervalos, né? Às vezes tá no rig normal, mas para chegar na outra pose é uma pose toda deformada, enfim. Acho que é isso. Enfim. Aqui, só mostrar mais um exemplo, mais um exemplo aqui que eu gosto. Oxi. Opa, peraí. Aí compartilha de novo. Foi mal. Peraí aqui. Vou botar aqui. O que eu acho que é legal do Toon também é essa capacidade de você conseguir trabalhar com duas técnicas ao mesmo tempo ali, sabe? Uhum. Tipo assim, você consegue estar lá com o rig em cutout e ilustra dentro do próprio software. No After não rola, né? Tipo assim, você tem que ir lá no Photoshop, desenhar lá, voltar, importar. Olha que caraca, muito massa. Isso aqui é bem esse exemplo. É o personagem do rig aqui. Os desenhos novos das mãos. E aí, nessa troca rápida aqui, já virou outro desenhão que ainda é um rig. Né? Aqui, como foi a primeira temporada, né? A gente ainda não conhecia tantos recursos
de rigging, enfim, mudou muito desde então. Mas, por exemplo, essa cabeça podia ter sido um desenho só com um deforme, né? E ia atingir o mesmo resultado, mas esse aqui foi todo desenhado, tanto que a linha não está uniforme, mas funciona. E aí ele vai todo deformadão, até que volta pro rig. A gente usa muito essa ferramenta. Acho legal assim da demonstração ali, essa coisa da troca rápida, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu quero fazer um personagem girando e tal. Cara, gira rápido, sabe? Porque se você fizer no cutout um giro mais lentinho, ou você vai ter muito trabalho, ou vai ficar perceptível que é esse cutoutzão, né? Sim. As trocas rápidas dão conta disso e dão um outro ritmo, né? Tu tem que ter o timing. Tu tem que... por exemplo, essa virada de cabeça, assim, o personagem tá aqui, o personagem tá lá. Muita gente já pega, alguns alunos faziam assim, eles iam com a cabeça rotacionando. Dependendo, funciona, mas tem jeito mais fácil. Por exemplo, tu antecipa, troca rápido e acomoda. Já vai funcionar perfeitamente. Vai essa troca rápida. O que a gente fez no dossiê, o que aconteceu? A gente estava bem, foi o meu primeiro curso, meu primeiro trabalho como diretor. E na época a gente estava bem no começo, assim, aprendendo o Toon e tal, saca? A gente estava com dificuldade de fazer essas transições, saca? Porque a gente não tinha um animador que soubesse desenhar esse ponto. E sem contar que o filme tem toda uma textura que era feita no Photoshop. Então, assim, se a gente desenhasse, para aplicar aquela textura nesses novos frames desenhados, seria bem complexo, saca? E aí a gente fazia assim, cara, é o seguinte, vamos fazer tudo a 12, desliga a interpolação e faz tudo quebradinho. Então, assim, a gente assumia que a virada que era de uma pose para outra era dura mesmo. Assim, então, a gente assumiu que era assim, então a gente meio que perdeu a obrigatoriedade de fazer essas transições mais fluídas. Então, assim, como a gente desligou a interpolação, ficava bem quebradinho o filme, o que possibilitava a gente fazer a transição da cabeça para outra mais durinha, sem ter essa fluidez. Assim, a gente vinha numa cabeça que estava para 3/4, a gente mudava para uma de frente, mudava para uma de cá. Então, assim, com 3 cores a gente resolvia. Mas, assim, isso teve que unificar toda a estética para a animação funcionar daquela forma. Virou estilo. Aí virou o estilo do filme, sabe? A parte da limitação que a gente trabalhou para unificar a linguagem do filme como que aquilo podia, saca? Então, assim, é exatamente isso que tu tá falando, é a linguagem do produto. Justifica e funciona, e é isso aí. Trabalha na limitação que a gente tem e continua. Assim, não, funciona. Super funciona. Legal. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou até pedir para o William, né, que está ali no backstage, para ele pegar o portfólio, o demo reel do Jonathan, né, para o pessoal também ter uma noção do trabalho dele, porque a gente está falando, né, do Dossiê Amarelo, a gente conhece, mas aí tem os trechinhos do Dossiê, tem os trechinhos de outros trabalhos. Dá uma pesquisada aí. E eu vou abrir para perguntas, tá? Enquanto vocês fazem, porque tá uma conversa aqui boa no chat, né? Mas enquanto vocês preparam umas perguntas aí, mas, né? Eu vou só falar, alguém tinha perguntado do curso, né? Eu vou falar aqui do curso enquanto vocês vão registrando suas perguntas, né? A gente tem o nosso curso, um dos nossos, né, que se chama INDI, é um plano em que, assim, a gente passa por todo o processo de produção de um curta, né? Então a gente vai desde a vetorização, né? Então passa por um módulo de vetorização, depois a gente vai ter um módulo de rigging, que é o módulo, assim, né, os alunos, eu não sei os alunos da Lena, né, a parte de rigging geralmente é a parte tensa, né? Porque entender o Node View, depois que você entende, é como se tivesse aberto aquele portal, né? Mas até então você fala, o que está rolando? Assim, o que é isso? Né? Olho, né? A abertura do terceiro olho. Depois que isso acontece, é maravilhoso, assim, você se liberta, né? E é muito bacana isso. No Node View aquela barreira master da parada. Você entendeu o Node View, você fala assim, agora eu estou em casa. Você vai dar conta de resolver, né? Um monte de coisa. Cara, mas é maravilhoso. Quando você aprende a trabalhar com ela, é incrível. E aí, assim, tanto que a gente dividiu no curso em duas partes, rigging básico e rigging avançado, né? Para as pessoas não surtarem completamente, né? Fica ali, beleza. Aí a gente tem, né? Passa para um módulo de animação que envolve princípios, né?
uma parte de experimentação mesmo, né, da ferramenta, entender a ferramenta, depois princípios de animação, né, como toda a escola, né, coloca assim, né, os 12 princípios, vários exercícios com bolinha. As pessoas falam assim, eu não quero animar bolinha, quero animar logo o personagem, né? E aí tem que passar pela bolinha. Se chegar direto no personagem, né, o personagem não vai ficar legal. Então, assim, tem que entender mesmo assim com a bolinha, fazer aquela bolinha parecer viva, né? E aí depois você vai conseguir, né, ter mais sucesso com o personagem. E aí depois a gente vai, né, para animação avançada, já envolve acting, né, envolve vários tipos de animação, quadrúpede, virada de rosto, esse tipo de coisa, né? Era tudo começou a fazer sentido, e a hora que a bolinha assim, então a bolinha era para isso aqui. Então são várias bolinhas, só que com formatos e shapes diferentes. Né? E aí a gente tem a parte de composição, né, que eu gosto, assim, eu gosto muito de composição. Então, trabalhar com múltiplos planos, né? Enfim, às vezes até 3D, né? Câmera 3D. Então, tem várias ferramentas aí legais, né, que dá para se colocar. Tem alguns projetos que estão usando o cenário 3D, né, para usar no próprio Toon. Então, você, por exemplo, tem uma cena que se passa, agora eu não lembro de nenhum, se alguém lembrar. Tem uma cena que se passa num cenário que é o mesmo cenário, todas as vezes. Então, eventualmente, você tem um plano, né, frontal, você fazer um plano, né, lateral, você tem que redesenhar aquele cenário. Cara, eu estava na palestra do Animal Mundo do ano retrasado, com a galera do Como Studio, e assim, você fala assim, o quarto da Animalu é 3D. Do Animalu, né? Então, se o cenário é 3D, você pode escolher qualquer ângulo, né? Então, eu quero agora um plano fechado ali da escrivaninha. Pronto, tá lá, né? Então, são várias ferramentas aí que são legais para se usar para otimizar a produção. Tinha um negócio que se falava muito assim antigamente, né? Falar, não vou usar esse recurso aqui porque eu sou animador roots, né? Eu tenho que animar na unha e não sei o que e tal. Aí às vezes você... cara, mas se isso vai te facilitar a vida, né? Por que não usar, né? Então a gente tem que estar ligado nisso. E aí o curso ele vai passar por todos esses processos, né? Até a parte de composição e finalização, né? Só para vocês terem uma ideia do panorama aí do plano indie. E os nossos cursos, mais ou menos, eles vão todos nessa linha, né? A gente vai passando por todo o processo e sempre tentando buscar um link com produção mesmo, sabe? Com dificuldades que vão estar ali no dia a dia, né? Bom, agora que já falei isso, vamos ver perguntas. Se estiver lendo aí, Helena, alguma pergunta também você pode... Eu li uma aqui, deixa eu ver, a que está mais perto aqui. Tá, eu vou receber aqui. Quanto um animador produz por dia? Boa pergunta. Então, eu comecei com a gente trabalhando, grosseiramente falando, produção de segundos, né? Por exemplo, 6 segundos de animação por dia. Isso parece muito pouco, mas cada segundo de animação tem, dependendo da série, a nossa tem 24 frames por segundo. Enfim, então a gente fazer 6 segundos por dia é um tanto, 30 segundos por semana. Porém, acho que isso não é talvez muito correto. Correto não. Muito justo porque tem dificuldade de cena. Sim. Você pode ter uma cena de 12 segundos com um personagem de só o rosto falando. E você pode ter uma cena de 1 segundo com 12 personagens cheios de efeito. Então no Copa a gente tinha muito problema com isso. Era difícil realmente contabilizar. Um animador animava muito, mas pegava cenas fáceis, e um animador animava poucas cenas, mas cenas complexas. E aí a gente trabalhou, uns colegas meus, eles bolaram um cálculo que são pontos, já calculando essa média de segundos de animação e dificuldade de cena. E aí também dependendo do seu cargo, né? Se você é um animador júnior, um animador pleno, um animador sênior, daí depende do seu cargo. Mas eu acho que ainda assim, grosseiramente falando, talvez 6 segundos, né? Para quem ainda talvez não tenha muita compreensão dessas dificuldades, das coisas, dá para dizer que são 6 segundos de animação por dia. Né? Talvez se você está fazendo seu projeto, você quer fazer um cronograma, você pode pensar talvez dessa forma. Lena, aí eu tive uma dúvida. Aí no Copa rola aquele lance, tipo assim, tem a galera que anima mais full ali, né? E a galera que faz mais cutout, tem essa separação, né? Tipo assim, essas cenas vai para esse time que anima mais full, e essa cena vai para esse time que anima mais cutout. Ou tipo... Assim, a gente, no Irmão Jorel, todo mundo faz pouco de tudo, mas tem quem goste de
determinado tipo de cena. Eu tenho um colega que é o Brunão Araújo, que ele faz efeito. E ele faz uns efeitos incríveis. Incríveis. Então, muita cena de efeito, de explosão, de mar, de coisa, vai para ele, porque a gente sabe que ele é fissurado nisso e ele vai fazer bem. Sim. Mas nada impede de outra pessoa também pegar. Eu gosto de pegar mais cena de atuação. Nos momentos que precisa, às vezes, uma coisa mais... Não é nem sensível, uma coisa que vai trabalhar mais atuação mesmo, enfim. E o que eu gosto, mas eu também adoro pegar a cena de dança, adoro pegar a cena da Lola gritando. Sempre que possível, acho que o diretor, ele passa para quem ele sabe que tem mais facilidade, até porque faria mais rápido, né? Para a produção funciona. Mas ninguém não fica aquela coisa assim, tipo, só o fulano pode pegar. Não. Sim. Até se eu quiser, eu tenho uma certa dificuldade com efeito, mas eu faço alguns mais fáceis. Mas se eu quiser falar, pô, deixa eu pegar essa cena aqui e tiver tempo no cronograma, eu posso fazer. Eles vão me passar, vão me ajudar na medida do possível. Mas é livre, mas tem seus perfis, né? Perfis de atuadores. Esse menino, ele adora cena de anime, adora fazer coisas do estilo anime, enfim. E aí, se tem uma coisa mais nessa onda, já pode passar para ele. Enfim. Show. Bom, vou ler aqui algumas perguntas, tá? E, bom, o Chico, vamos lá, queria começar com os programas que os estúdios de animação usam. Vocês sabem quais são? Aí eu já até coloco aqui também na pergunta, dependendo do tipo de produção, né? O tipo de produto, né? Porque pode variar. Alguém? Candidato? Cara, acho que vai muito do lance de produção mesmo, assim, a gente estava falando naquela parte, assim, cara, você tem que decidir, tipo assim, são várias coisas que influenciam na escolha do programa. Tipo, é uma série, eu tenho que entregar com um prazo curto, e então vai ter que ser rápido. Então, assim, cara, não tem muito tempo para você, tipo assim, testar programa, sabe? Então você vai no que é mais seguro. Num caso, se chega para mim, você tem que fazer uma série, tem que entregar, sei lá, nesse prazo que é curto, sabe? Cara, eu vou no Tom 1. Porque assim, eu me garanto, consigo a equipe que se garante com aquilo, assim, cara, eu vou beneficiar a entrega e o custo-benefício disso, né? Mas, putz, agora eu tenho um longa. Massa, então no longa vou ter cenas que a gente pode fazer em 2D. Então, assim, vamos lá, um TV Paint. Então, cenas que vai ser o grosso ali, as partes mais de boa, mais no bom, e quer fazer uma parada bem fluida no TV Paint, por exemplo. Só que tem outra cena que lá vai ter um 3D e tal. Você tiver muito do que você quer fazer. Então, assim, se tem uma produção que te dá tempo de você escolher e testar, é bacana. Mas hoje, cara, eu faço um bom. Porque a questão do custo-benefício mesmo, assim, o custo de produção também, né? Tipo assim, você contratar um animador 2D full é bem mais caro do que contratar um animador cutout. Contratar um animador 3D, o segundo do 3D é bem mais caro que o segundo do animador cutout, por exemplo. Vai muito do que você quer fazer com o orçamento que você tem, com o programa que você tem. Eu acho que a maioria dos estúdios de 2D, a maioria, grande parte do Brasil é Toon. Mas também tem muitos estúdios que trabalham com Flash. Então tem muita gente que às vezes pensa que, nem vou perder talvez meu tempo aprendendo, porque... Mas eu acho que eu não sei animar em Flash. Mas gostaria. E aí quem já sabe, pô, já tá um passo à frente, sabe? Já sabe os dois, já sabe como é que funciona. De animação 2D, eu acho que nem sei se tem em outro software. Para cenário, a maioria acho que usa Photoshop. Não sei também se usam algum outro tipo. Para 3D, não sei, acredito que... Acho que o Maya hoje é um... Maia, né? O Maya, 3D é o Maya. Tem um After para composição, né? Um After para composição. O cinema 4D mais publicidade ali, né? O que acontece assim, por exemplo, tem produção que a pipeline todinha é no Toon, né? Uma série para TV, você já finaliza a cena no próprio Toon, né? Se você vai, por exemplo, trabalhar curta, de repente um longa, você tem outras etapas de finalização que às vezes são, né, mais elaboradas no sentido que você tem mais tempo, né, para se dedicar a elas, né? Então você pode ser o after, né? Por exemplo, a gente no DociP, a gente usou o Photoshop para os designs. Aí na época o Tom Boom ainda não lia os bitmaps, não lia o Photoshop direito, era bem zoado, né? Tipo, é bem ruim. Se ele pegar a animaleira do Photoshop era ruim.
A gente pegava o design do Photoshop, levava para o Illustrator para criar uma máscara para importar para o Tumbum e facilitava ali, saca? Então, assim, nessa brincadeira já foram 3. Aí a gente fazia a composição no After e finalizava a edição toda no Premiere. Então, nessa brincadeira já foram 5 programas na pipeline só. Uhum. Então, assim, isso num pipeline simples, de um curto, né? Sem tirar som, né? Sem tirar som, exatamente. Da parte de som, eu sou bem fã do Pro Tools, né? Que eu comecei na época do 35mm e aí reinava o Pro Tools, né? Eu sou bem fã dele, mas tem vários outros softwares, no Endo, né? A parte de correção de cores, né? Tem o DaVinci Resolve, que é bem legal. Mas tem também o After, que é mais acessível e super resolve. Muitos plugins também para After. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Programas. Tem uma pergunta aqui do Matheus que queria saber como é a demanda das agências publicitárias por estúdios de animação. Eu tenho uma resposta aqui, mas eu queria ouvir as de vocês. Se é um mercado hoje que se cresceu, se diminuiu, enfim, animação na publicidade. Eu concordo com você. Antes de você falar, eu concordo. Eu não sei. Podem. Então, eu fiz uma opção, acho que pelo visto todo mundo, né? Eu fiz uma opção há um bom tempo atrás de não trabalhar com publicidade, apesar de ser formado em publicidade. Eu não curto, não, acho terrível. Porque era assim, você tinha um trampo de 2 dias que você virava noite, ou de uma semana, sei lá, você passava uma semana virando noite, ganhava o dinheiro do mês inteiro, mas era um inferno, porque você fazia assim, eu quero dessa cor, vermelho. Você fazia, olha, é isso que eu penso, é lindo, maravilhoso. Aí o cara fala, não, essa camisa aqui não é vermelha não, tem que ser verde. Por quê? Dane-se, por eu quero, né? Aí você faz verde, ou animação, não, esse bracinho eu quero, pá. Aí você refaz o negócio. Aí, não, verde, acho que não, acho que é azul. Aí você refaz para azul. Aí depois você passa por todo o espectro cromático, ele fala que era a primeira cor que você tinha pensado. E aí, cara, isso dá um nervoso, assim, não é para mim. Então eu não mexo com o mercado publicitário por opção, né? Tô rindo, mas é de nervoso. Mas de alguma maneira, assim, quando a gente não tinha essa vasta produção, o cenário de animação, né, com o boom do 3D e tal, ele vai estar no mercado publicitário, né? Você tem a Vetor Zero, que tinha os grandes comerciais, né? E, sei lá, pega a tartaruga da escola, né? Sim, o Siri. Grandes cases, o Siri. Tinha a Cirrus Fly, né, cara, que fechou. Ali da Perdigão. Então, assim, o 3D, ele reinava nesse cenário da publicidade, né? Acho que ainda reina, assim, né? Só que à medida que a gente vai avançando nas outras possibilidades, né? A gente vai vendo que tem outros caminhos. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em cinema, no cinema 3D, os 2 grandes filmes que tiveram, ou não os 2 filmes, né? Mas 2 que tiveram, né? Ganharam a Annecy, né? Que é o Menino e o Mundo e História de Amor e Fúria. História de Amor e Fúria é um cutoutzão, assim, né? Menino e o Mundo bem dinâmica. E é 2D, o Menino e o Mundo é 2D, super lindo e tal, mas é 2D. Às vezes essa lógica do 3D, e a gente pensando num modelo industrial, hollywoodiano, é um modelo que, se a gente for tentar fazer igual, pelo menos os exemplos que eu vejo, assim, da gente produzindo a semelhança do que se faz lá fora, é um tiro de alguma maneira pode ser um tiro no pé, não porque a gente não tenha competência, mas assim, porque como é que você compara um orçamento de um longa de 2 milhões com um orçamento de 100 milhões, sabe? Basta chegar no Oscar lá, que chegou o Menino e o Mundo e chegou divertidamente. Assim, não se compara os orçamentos de um com o outro. Na minha opinião, o grande vencedor moral daquele Oscar foi o Menino e o Mundo. Não, vencedor moral daquele Oscar. Ela chegar no Oscar com 2 milhões só, cara. Tipo assim, tá, tudo bem, não se discute o mérito da Pixar divertidamente, mas, cara, minha opinião, assim, o vencedor do Oscar moral daquele ano foi o Menino e o Mundo. Agora, aqui em Brasília, mercado publicitário é muito simples, é varejo. Cara, né? Você acha que não? O que rola? Tem muita opção para trabalhar com varejo. Sim. Fora disso, pegar grandes projetos, eles vão para fora, né? O lance da publicidade é aquilo que você falou, né? Se desgasta muito, né? Tipo assim, eu tenho minha métrica, assim, eu pego no máximo 3 por ano, assim. Tipo assim, é o tempo que eu me recupero do baque da outra, eu respiro e eu consigo pegar outra. Mas, cara, é muito aquilo, assim. Eu também sempre procuro, eu evito também. Por quê? Assim, é a visão romântica também, viver assim, não vou pegar publicidade, eu acredito que sim. Cara, você tem que pagar a conta, publicidade paga a conta, sabe?
Mas o lance, assim, eu como animador, eu parto do princípio que eu tô ali para animar por prazer, saca? Assim, a partir do momento que eu tô ali animando e eu tô aqui nervosão porque o prazo não vai dar e começa a doer o pescoço, não tá valendo a pena isso aqui. Sem contar que atinge diretamente na qualidade do produto, que, cara, você não consegue animar, assim, cara, tem que entregar daqui a pouco. O produto vai sair para aquele tempo, não vai sair no tempo do produto, saca? Então, acho que é uma parada que, querendo ou não, atinge diretamente na técnica também, como você aprende também, saca? Compromete diretamente, assim, tipo, eu vou te falar que no trabalho de publicidade vai fazer o meu trabalho. Eu tive aula com o Ivan Oviedo, que trabalha na Disney, trabalhou no Utopia e no Detona Ralph, saca? Foi o que ele falou, velho, o nosso trampo de publicidade assim, nenhum entra no portfólio. O que entrou no meu portfólio que a Disney me chamou foram meus trabalhos que eu fazia em casa nas horas que eu estava em casa, saca? Assim, um portfólio de trampo pessoal. Porque o trampo de publicidade não é um trampo seu, saca? Não é uma cena sua. Não é o acting que você escolheu. É o acting que você fez, mas o cliente quer que ele sorri. Ah, não sei se essa boca tá tão assim. Deixa ele sorrir menos. Assim, cara, já não é seu trabalho. É seu trabalho. Virou o grande Frankenstein de cliente, agência e você. Então, assim, cara, salvo exceções, dificilmente você consegue colocar aquilo e, assim, e ter gosto de fazer. E mostrar assim, cara, isso é meu. Dificilmente. Então, acho que isso tem que pensar, assim. Se o bolso tiver da forma que você consiga evitar, aí tá tranquilo. Mas é a minha opinião que eu tenho. Como é que você vê a publicidade, Helena? Não? Tá fora? Eu não tive muita experiência com publicidade, não. Eu observo, eu vejo acontecendo à minha volta, mas eu também evito. Se possível, eu evito também. Mas eu concordo que a gente tem que pagar a conta, então trabalho. Às vezes vale o sacrifício no final de semana. Você precisa pagar a conta e é trabalho, né? Então, Você quer fazer aquela viagem, chega aquele job no final de semana, você, não tá fazendo no final de semana, vou fazer esse job aqui. E tem muito motion graphics também, né? Sim. Aqui em Brasília, muito motion graphics. Uma pergunta que eu vou direcionar para a Lena, tá? Que está perguntando aqui quais são os critérios para diferenciar o animador iniciante, o júnior, o pleno e o sênior, né? Enfim. Experiência. Não, mas não tem exatamente algo muito rígido de definição, assim. Tanto que é a primeira vez que eu... Não é a primeira... Bom, onde eu tô agora tem essa diferença de cargos, que também quando eu comecei a trabalhar lá a gente não tinha. Nós éramos todos animadores e depois foi feita uma reavaliação, né, de todo mundo para ver quem se encaixava como algo. A pessoa que entra no estúdio, provavelmente ela vai entrar como júnior, se ela não tiver experiência, né? E aí, de acordo com a sua evolução, da qualidade do seu trabalho, da qualidade da sua animação, da sua produção, né? Quanto que você produz, se você produz minimamente a sua meta, já é algo super bom, já tá cobrindo a sua expectativa. Isso pensando, eu acredito na visão de estúdio, né? Como você é um funcionário. Quanto que você produz, a qualidade que você produz, se você tem um perfil, às vezes, mais proativo na produção de um episódio, você não está ligado só na sua cena. Você não pega simplesmente a sua cena, faz e acabou. Não, você tem que saber o que acontece no episódio, qual é a narrativa dele, qual é a cena anterior à sua, a próxima da sua, para ver continuidade. Eu acho que, bom, se resume a experiência e qualidade de trabalho. Acredito. Não sei se isso responde muito. Então, tempo de casa, talvez, o tempo que você está trabalhando. Acho que é isso. Eu acho que, assim, do ponto de vista, digamos assim, do próprio estúdio, uma coisa que é importante também é você ter um plano de cargos, né, e salários, assim. Se todo mundo entra na função e você não tem perspectiva nenhuma de crescimento, né, então, tipo, já acabou, assim, né. Sim. Então, para você, animador, é ótimo. É essencial você entrar é um trabalho, não é uma empresa. Você entrar numa empresa sabendo que você tem para onde crescer. É um estímulo para você ter um trabalho melhor, para você, enfim,
Crescer, né? E acho que isso Que não necessariamente que não necessariamente se eu crescer vai ser virar diretor. Você pode simplesmente querer continuar sendo um animador melhor. Não quer dizer que você vai mudar. Porque é um cargo muito diferente, você ser um animador muito bom e você ser um diretor de uma série. Né? São coisas diferentes. Desafios diferentes, talvez, né? E acho que, assim, à medida que a gente tem um mercado que começa a se consolidar, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos teve há um tempo atrás, né, a greve dos roteiristas, né? Porque existe uma categoria que é unida, assim, né? Então, a partir do momento que a gente se une, a gente tem a BCA, né, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. A partir do momento que a gente começa a se organizar, a gente pode, né, ter voz para defender as categorias, né? Acho que isso é um processo também, né? E isso vai impactar também na questão dos valores, dos salários e tudo mais, né? Acho que é um caminho por aí. Tinha uma outra pergunta. Acabou a bateria aqui do celular. William, me dá um help aí, a última pergunta que tinham feito. Esqueci, eu estava lendo e esqueci. Eu vi que fizeram uma pergunta especificamente do irmão de Jorel. Isso, era sobre coprodução. Eu acho que era sobre coprodução com a Cartoon. Como é que é esse relacionamento? Peraí. Como é que a Copa entrou na Cartoon? Como é que é essa questão de coprodução, né? E distribuição, né? Esse relacionamento. Eu imagino aqui, eu pensando aqui em termos de coprodução, quem detém não os direitos, mas as ideias, né? Assim, como que é isso? Como que é esse jogo? O Cartoon, ele impõe, ele fala, não, vai por aqui, por ali. Como é que é um pouco isso, assim, em termos de coprodução? Pois é. Eu não sei se eu vou saber responder isso direito, mas... Eu não sei. Porque a minha parte fica muito retida ali, no episódio, minha relação com o diretor, né? Diretor de animação e diretor da série. A relação do Cartoon, eu acho que vai diretamente com o estúdio e com o diretor da série, possivelmente. Ele não chega até o diretor de animação ou até a gente, né? Então o que se resolve entre eles. E eu porque aí vai algo mais de contrato e eu realmente não sei O processo, pelo menos pelo que eu sei por alto, é que, tipo assim, o Juliano tinha o irmão do Jorel. Ele foi pro pitch e foi aprovado. Só que o Juliano não tinha uma produção, um produtor. Então, o Juliano teve o pitch aprovado, precisava de uma produtora, e essa produtora foi o Copa. Exatamente. E aí, então, tipo assim, eu acho que o lance do Cartoon é diretamente com o estúdio e o Juliano. Eu acho que é basicamente isso. A produção é essa. E a distribuição, eu acho que está de acordo com o pitch que foi aprovado, a distribuição que o Cartoon pega é basicamente isso. Tipo assim, o Copa meio que entra com uma mão de obra pro Juliano, que os dois juntando servem ao Cartoon. Acho que é basicamente essa a estrutura de produção. Eu acho que talvez dê pra dizer que o intermédio entre a gente e o Cartoon é o Juliano e é isso, assim. Mas foi isso, exatamente. Foi bem o que você falou, realmente. Ele teve o projeto aprovado e ele precisava de uma produtora para executar o projeto. E foi que eu acho que é das coisas que mais rola hoje em dia também. É o lance lá da... Não sei se vocês viram, o Papai é Burro, né? Então, assim, se eu não estou enganado, foi a produtora lá de Florianópolis que levou. E aí, eles foram aprovados e tal pela NIC. Ele precisava da produtora. Aí, essa produtora que ganhou o pitch mandou para a Birdo. E a Birdo anima. Assim, sempre rola esse lance de quem vai. Não necessariamente quem ganhou o pitch é basicamente o estúdio. Às vezes é uma pessoa que vai lá, ganhou e precisa dessa mão de obra, assim. Então vai nos estúdios e os estúdios entram junto com a pessoa. É uma coisa que a gente aqui, né, de Brasília, por exemplo, eu pretendo muito, né, na verdade, em abril vai ter o Rio Content Market, que é um evento de mercado, né, que conta mais de 300 canais, produtores, né, realizador, tem um monte de realizador lá. E eu não sei se o pitching do Juliano foi lá, né? Sim, acho que você vai lá para o projeto chamar e tal. E aí, uma oportunidade que a gente tem aqui, por exemplo, de coprodução, a gente às vezes, né, se sente um pouco ilhado, a gente tem que fazer esses estágios, né, nas produtoras que já estão fazendo, para entender um pouco melhor o processo, né? Então, por exemplo,
A gente tem uns projetos de série, a Júlia Libani, nossa artista maravilhosa, que tem vários projetos. A gente vai, no Rio Content, a gente vai apresentar e, de repente, tentar uma coprodução, não necessariamente claro, com o canal, óbvio, né, seria excelente também, mas com produtoras também. Tá? A coprodução ela pode se expandir para produtoras. Por exemplo, a Birdo ela pode, de repente, coproduzir a série com a gente. E isso é maravilhoso porque a gente vai ter um intercâmbio, né? E esse intercâmbio é uma coisa que a gente precisa, para quem está fora do eixo. Você né? tem as duas linhas, né? Você pode, como alguém que está procurando um estúdio, assim, eu sou um produtor, preciso de alguém para animar a minha série. Ou você pode ir como aquele estúdio que está esperando alguém vir até você, sabe? Assim, só um estúdio, e aí? Estou aqui como estúdio. Você tem uma série que é animada comigo, sabe? Você tem as duas vertentes. Antes de você procurar o estúdio, quando você ser o estúdio a ser procurado, sabe? Então tem as duas linhas de... É que assim, se pensar, por exemplo, né, não sei, deve ter gente aqui que não é do Distrito Federal, nem de São Paulo, nem do Rio, né, de um estado mais, né, que é mais distante ou que é menos contemplado em editais, e eventualmente vai lá e apresenta um projeto, né, que é uma coisa que a gente tem aqui em Brasília, a gente estava conversando antes, né, tem muito isso, assim, pô, sou produtora, teu projeto é maravilhoso, mas você tem competência para fazer isso aqui, tem profissionais na cidade para fazer isso aqui, né, então, é uma coisa que a gente tem se juntado para conseguir falar, não, a gente tem competência, a gente tem outros estúdios parceiros e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade muito legal, né, de uma pequena produtora se associar a uma produtora que já tem uma estrada para conseguir fazer com que a coisa aconteça de fato, né? É uma coisa que todo mundo sai ganhando, né? Acho que isso é um negócio bem legal para pensar em coprodução também. Tem o lance da prestação de serviço também, né? Exato. Se eu não estou enganado, a Copa fez lançamentos do Mariropone, não foi, Leno? Um lance assim? Foi, eles fizeram uma boa parte do Mariropone. Sim, assim, é uma prestação de E a serviço, produção né? que era da DHX, de Chex, lá do Canadá. Uhum. E aí eles fizeram vários trechos, vários pedaços do filme, fizeram bastante. É uma Fizeram, prestação de assim, serviço. num nível assim que tava. Foi num nível muito bom, muito. Pô, foi ver o filme no cinema, todo mundo? Foi. E era cutout, né, o negócio? Cutout, um cutout assim. Eu acho que rolou a seleção, não rolou, né? Na época rolou uma seleção. Eu lembro que eu participei dessa, eu não tava. Veio o rig do pôneizinho, saca? Bem legal. Assim. Eles passaram. A DHX, né, passou um teste para vários estúdios para ver quem mais pegaria. Eu acho que a China também pegou, mais alguém. E o Copa também, por sua vez, ele foi um momento que ele conseguiu abrir mais vaga. Então ele fez um teste já pensando em chamar pessoas para trabalhar no pônei. Então acho que também na época acho que foi um teste com um pônei. Sim, sim. Foi, né? É esse que você tá falando? Foi um pôneizinho e tal, bem. Entrou uma equipe bem grandinha para trabalhar no pônei mesmo. Temos mais perguntas aí? Tá o Fred vai ler mais algumas perguntas. São 9h54, a gente pode, né, fechar às 10, então temos mais 6 minutinhos aí para a gente fazer umas últimas perguntas, né, para a gente trocar uma ideia. Tem uma pergunta aqui para a Lena. Não tem o nome da pessoa que fez a pergunta, mas está querendo saber sobre a parte da distribuição e animação. Como que é... não, essa já foi feita, né? Acho que é. Não, essa já foi feita. Não, essa já foi feita, então tem outra aqui, que é a do Lucas para todo mundo, né? Ele disse que sabe que o Irmão de Aurora foi exportado para os Estados Unidos e quer saber se vocês sabem se faz sucesso lá ou não, nos Estados Unidos. Sendo que é praticamente baseado em piadas brasileiras, no estilo de vida brasileira, e se eles conseguem se identificar com isso. E se vale a pena criar uma animação, né, uma série, voltada para o público americano ou realmente fazer igual o Irmão de Jorel e focar no público brasileiro? É isso que ele perguntou. O Irmão de Jorel, ele tem um humor muito nosso aqui e ele passa em toda a América Latina, né? E em toda a América Latina eu acho que lá talvez não seja, no restante não seja talvez tão... não tenha batido tanto quanto aqui, né? Onde é a maior audiência. Eu acho que ele não foi para os Estados Unidos ainda. Acho que ainda não foi. Porque ele... Eu não sei se tem que ter um número X de episódios ainda, tem que... Enfim, mas ele, em algum momento, ele pode. Ele acho que é algo contratual, assim, que ele pode ir para lá, né? Pode ir para lá. E no caso de você fazer o seu projeto, depende realmente do que você quer.
Eu acho que a ideia do Irmão de Jorel ser um humor pra cá, assim, pra gente. Se consequentemente conquistar lá também, pô, ele tem todo o potencial. Eu acho que ele, pô, uma pessoa que assistir de lá, mas no idioma deles vai curtir igual. Né? As piadas vão ser adaptadas, assim como muita piada é adaptada pra cá, né? É um desenho americano e aí chega a dublagem e adapta as piadas e fica ótimo. Localiza, né? A linguagem do desenho. E igualmente o Irmão de Jorel pode sofrer isso lá fora. E aí quando você for fazer sua série, você vê realmente qual é o processo que você quer. Se você quer de cara mandar lá pra... Se você quer de cara mandar lá pra fora, se você quer que seja produzido lá fora, eu acho que aí realmente pensa no humor deles, né? Eu pensaria assim, se eu quero mandar um desenho para um pitching lá de Los Angeles, pensar na linguagem deles, uma coisa que para eles seja mais compreensível, mais rentável. Mas se eu quero mandar para cá, eu vou fazer algo brasileiro. Esse negócio do público é muito específico. Assim, eu estava lendo um artigo esses dias de um cara que estava criticando isso. Que muitas pessoas querem fazer um conteúdo universal e tal, tipo Pixar, né? E, tipo assim, mas querem fazer isso dentro de um conteúdo infantil. Vocês vão fazer um conteúdo infantil, mas que vai atingir todo mundo. Assim, cara, assim, quando você vai com esse pensamento, dificilmente você consegue. Assim, acho que o grande lance é você ter o seu público. Assim, cara, é um público infantil, é um público infantil. Se vier a abarcar mais pessoas, bem. Mas o seu público é aquele. Então, tipo assim, o Irmão de Jorel, meu público é o Brasil, pô, massa, consegui o Brasil. O que vier é louco, saca? Acho que tem muito isso de você focar e, cara, e ser verdadeiro do que você quer. Que nesse artigo o autor fala que, tipo assim, cara, as pessoas estão querendo fazer conteúdo infantil, mas para atingir todo mundo. E acaba que nem as crianças atingem, saca? Porque tá tão preocupado em atingir um macro, todo mundo, que o público que ele queria realmente atingir, ele não consegue. Ele fica nessa neura de agradar a criança e agradar adulto, saca? Eu acho que o lance do agradar adulto no conteúdo infantil ou agradar americano no produto brasileiro é consequência, saca? Se a história for realmente muito boa, você não precisa nem se preocupar se vai atingir X ou Y. Sim, sim. Não. Bom, o que eu acho, né? Às vezes a gente vê, né, nessas defesas de pitching, que apresenta um projeto, né? Eu lembro de um projeto que era um look super, era da Amazônia e tal, e era muito regional, né? E aí as pessoas que estavam na mesa lá do pitching, né, para quem não sabe, é essa defesa oral, você vai lá e apresenta o teu projeto, né? E tinham pessoas que eram gringos, né? Não eram brasileiros, e eles questionaram, um desses que eu vi, justamente isso, sabe? Esse projeto é muito regional, assim. É muito regional, vai ser difícil fazer com que ele tenha vazão mais universal. Ao mesmo tempo, se você se propõe a fazer um projeto que se pretende ser universal, ele pode virar um projeto genérico, né? Então, eu acho que uma coisa que eu defendo muito é a gente mostrar a nossa autenticidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui de 2 filmes, né? Vou tentar não julgá-los, né? Mas é o Festa no Céu, né? Que é o Book of Life, do Jorge Gutierrez, né? Produzido pelo Guilherme Del Toro. E o Viva, né? A uma festa da Pixar ganhou o Oscar, né? São filmes que tratam da mesma temática, né? Eu acho o filme do Festa no Céu, para mim, ele tem essa verve, sabe? Corre na veia essa coisa mexicana. E eu não consigo ver esse sangue correndo da mesma maneira no Viva, por mais que o Viva seja um filme muito bonito também. Mas, sabe, essa autenticidade mexicana, cara, tá muito presente, sabe? No Festa no Céu. Eu não vejo tão presente assim. Às vezes pode até soar, né, um filme gringo, né? O filme vira estrangeiro, né? Então, assim, a gente está no Brasil, a gente está em Brasília, sabe? Eu sou envolvido por essa cultura e essa cultura está impregnada em mim e ela vai sair e vai estar presente na minha obra. E eu acho que ela tem que estar presente na obra e fazer com que ela esteja presente também fazer com que ela seja autêntica. É óbvio que a gente pode fazer com que ela seja autêntica, e eu acho que o Festa no Céu vai também muito nesse sentido, pode fazer com que ela seja autêntica, que ela tenha muito da gente, mas que ela consiga também abarcar, né, outros públicos, né? E eu acho, de verdade, que o Irmão de Jorel é isso. Para mim, o Irmão de Jorel está bem nesse lugar, né? Ele, claro, ele vai ter uma repercussão
incrível, né, na América Latina, no Brasil, mas eu acho que ela tem muita potência para ir para outros lugares, sem dúvida. Então, complementando, mas sem alongar muito a discussão, né, eu concordo com o que o Fernando falou, porque, bem, isso acontece muito na literatura também. Você tem muito autor iniciante querendo escrever Tolkien, sabe? Querendo escrever Senhor dos Anéis brasileiro. Cara, Senhor dos Anéis foi escrito para ser uma mitologia da Inglaterra, sabe? E aí a pessoa vai escrever uma história, um brasileiro lá escrevendo em português, uma história com espada e dragão, sendo que isso não é pertencente à nossa cultura. Faz muito mais sentido você trazer o realismo fantástico, o realismo mágico. Eu acho que fica muito forçado, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, um autor iniciante querendo escrever fantasia medieval da mesma forma que é feita lá fora, não fica legal, sabe? Você pode perceber que a gente não tem bons exemplos. Enquanto a gente traz o que é nosso aqui, que é o realismo fantástico, para a nossa cultura, casa muito mais. O próprio Del Toro é uma vertente do realismo fantástico dentro do cinema, né? Por isso que os filmes dele funcionam tão bem, porque ele é latino, mexicano, e trouxe essa identidade cultural para os filmes dele, né? Então a gente tem que observar isso também. O que você quer, né? Você quer fazer um filme lá igual da Pixar, que, enfim, tem uma linguagem americana, ou quer fazer uma coisa igual o Raymond Jorel, sabe? Que é uma coisa que tem uma identificação, inclusive oitentista, né? Muita gente da nossa idade para cima se identifica muito mais com o irmão do Jorel do que as crianças de agora, por causa dessa identidade oitentista, que faz muito sentido. Isso que você está falando, eu acho muito legal e muito forte no que é produzido fora do Brasil, mais na Europa, saca? Assim, acho que a gente visa muito o norte-americano, saca? Mas assim, se você for pegar o Cartoon Saloon de Song of Sea, é basicamente um filme para irlandês ver. Assim, é baseado na mitologia irlandesa, toda a estética é baseada nisso. Mas, cara, eu nunca fui na Irlanda. Nunca fui na Irlanda, cara. Eu vi aquele filme e falei, puta, que filme massa, saca? Você se envolve na história. Não necessariamente eu sou da Irlanda, eu sou do Brasil e nunca fui na Irlanda. Assim, eles fizeram o que eles acharam de fazer da melhor forma possível. Então, assim, acho que é muito também das referências que a gente tem, né? Assim, da onde você está assistindo. Sabe? Pode, a Júlia Ligoni queria fazer um comentário também. Vem aqui, Então, que o microfone faz seu comentário. Eu acho o seguinte, não estou deixando, mas tanto o Irmão Jorel como Simpsons, que vai para todos os lugares do mundo, como Gumball, todos eles têm uma questão familiar embutida, e isso é universal. Assim como o Juliano Henrico tomou a família dele como referência de narrativa, assim como os Simpsons, assim como o Gumball, assim. Então, além da cultura ou do regionalismo ou do bairrismo, é a questão afetiva, que é aquele lance que você estava falando. Eu concordo com isso mesmo. Não, beleza. Helena, quer complementar aí? Oi? Não, quer complementar? Não, tá ok, beleza. Eu acho que é isso que ela falou, o desenho cativo, assim, não se ele não... Eu acho que ele ser algo mais brasileiro, ele ter essas referências brasileiras, se não tivesse, igualmente seria, acho que também já seria bom pela questão afetiva, exatamente como ela falou, o desenho te cativa, os personagens te cativam. E essas referências brasileiras, elas só acrescentam, né? Só agregam, né? É uma coisa que o brasileiro gosta ainda mais por causa disso, mas mesmo sem isso, o próprio desenho a própria estrutura do desenho já segura muito, já. Como vários outros desenhos. Enfim, concordo, Gumball. Enfim. Bom, vamos fazer mais uma última pergunta, é isso? Tem aí. Tá lá. A última pergunta, então, tá? Depois a gente faz os encerramentos aqui. O Fred vai. Uma pergunta. A última pergunta, calma aí. Na verdade, tem duas aqui, se você quiser... tá. Não, a última pergunta... É porque teve um menino que perguntou qual o nome desse filme irlandês. É o Song of Sea, que foi até pro Oscar. Canção do Mar. Como é que é o nome em português? Canção do Mar. Canção do Mar. Tá, então beleza, respondido. E tem eu não sei se é anterior, mas que é maravilhoso também, que é o Secret of Kells. É anterior. Fabulosa Viagem ao Mundo das Fábulas. Não, assim, em português. Segredo de Kells. É o livro?
Tem um negócio Em fantástico. português é uma viagem ao muito... Fantástico Mundo das Fábulas, é um nome assim. É o subtítulo em português, né? Mas é isso. Não os filmes desse estúdio são excelentes. E a pergunta que o Jop00 perguntou é se na Phantom tem curso presencial ou semipresencial. Por enquanto, como é que está sendo aí pra gente? Então, a gente pode abrir turma, né, no presencial, mas se não tiver quantidade de aluno suficiente, não vai abrir. Por enquanto, está mais fácil online. Na verdade, a gente está com o estúdio, né? Está recém-montado Esse aqui, inclusive. e a ideia é sim fazer o presencial, mas o nosso foco mesmo é o online, né? Então, acho que o online ele é versátil porque você não precisa gastar tempo no trânsito, coisas do tipo, né? E a gente tem pessoas de outras cidades que podem, né, contribuir, que podem dar aula e tudo mais. Então a gente consegue também abarcar outras possibilidades que o presencial não contempla. Então a gente está focando no online, né, tanto no Jornada Online quanto no Indie, né, que é esse curso que você tem, né, acesso, né, a todo esse processo. E o Jornada ele é atrelado à produção do longa-metragem, né, sempre um projeto. Essa turma do Jornada vai estar atrelada à produção do longa, que é o projeto que a gente vai estar fazendo, né. E funciona assim, a gente tem mais ou menos, dentro do nosso workflow, da nossa pipeline, a gente tem os profissionais, digamos assim, né, e os estudantes. Então, tem demandas que são para as pessoas do estúdio que estão trabalhando e tem outras demandas que são para os alunos, né, que são demandas que inicialmente são mais fáceis, por exemplo, você está começando a vetorizar e você tem um cara... E assim, até do ponto de vista da produção, isso é muito, muito bacana. Você tem uma pessoa que sei lá, um animador sênior que está fazendo lá uma cena e ele precisa de um negocinho ali, né, que é simples e tal. Pô, essa coisa simples, de repente, um aluno pode fazer e passar para ele, né? Então tem um pouco essa dinâmica em termos de dificuldade e ela vai avançando à medida que o projeto vai avançando. O plano de carreira dentro do projeto. Né? É quase como um plano de carreira dentro do projeto. Você começa, né, como esse aspirante, né? Depois você vai entrando, né, na equipe, digamos, né, dos profissionais, né? Então acho que essa que é a pegada. Bom, é isso. Como a última pergunta, né, foi mais sobre o curso, aproveito também para dizer que quem participou do nosso papo, a gente está fazendo um zoom ali, muito doido. Quem participou do nosso papo, obviamente, vai ter um desconto maravilhoso, depois a gente vai postar para todo mundo que participou, um desconto tanto para o Indie quanto para o Jornada Online, em presencial, se tiver demanda e interesse, a gente pode abrir, né? E basicamente é isso. Eu queria... Alguns estudantes também perguntaram, eu sou estudante e tal, isso vale como horas complementares da minha faculdade e tal? Vale, então quem é estudante também manda um e-mail pra gente que a gente encaminha uma declaração para vocês, não tem problema nenhum, tá? Quantas horinhas aí. E, bom, eu queria agradecer demais a presença da Lena Franz, que gentilmente cedeu seu tempo. Obrigado, foi ótimo, foi maravilhoso contar com você e ouvir um pouco, né, da sua experiência, conhecer um pouco mais, né, seu trabalho. Obrigada. Queria agradecer também o Jonathan Luiz, parceiro aí também. Eu que agradeço o convite. Sempre vou trocar ideia com a galera que faz animação, que trabalha com animação. Tipo assim, esse tipo de conversa que faz a gente evoluir pouco a pouco durante os dias, os anos. Desculpa, não passei a palavra para a Lena, né? Desculpa, Lena. Não, pô, eu quero agradecer o convite de vocês. Foi um prazer, assim. Assim como quando eu estive aí, vocês me trataram super bem, eu fiquei muito feliz quando eu dei a palestra com vocês. E, novamente, foi um prazer conversar com vocês. Agradecer muito. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. E agradecer demais também o Fred, também parceirão aí, né? De longas datas. Estamos aí. E, bom, esse papo acho que foi muito proveitoso, assim, foi bem legal. E eu espero mesmo que a gente consiga, né, manter isso, né? Manter essa rotina aí de conversas, né, para a gente fomentar a animação, fomentar a reflexão sobre a animação, né, acho que é importante. Que venham mais papos, mais conversas, tá? Então, todo mundo que está aí, né, ligadinho no canal, todo mundo que está aí, né, assistindo, assina aqui embaixo, dá um like, tá? Dá um like e a gente vai divulgar, né, quando a gente tiver a nossa próxima conversa, a gente divulga para vocês, tá bom? Obrigado demais a todos. Valeu. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Eu não sei, ou ele vai automaticamente. Acho que o William vai dar um stop
E aí acho que a gente vai se desconectar, né, também. Tá bom. Gente, obrigada. Ó, Foi um prazer. Tchau, até mais, gente. Obrigado demais, viu? Nada. Um beijo. Tchau, tchau.